Rafa? Luz ou trevas? A resposta que vem na ponta da língua é luz. Somos de Jesus, sim ou não? Mas a gente precisa avaliar algumas coisas. Quando eu te faço essa pergunta, baseado naquilo que nós somos. Qual é a nossa condição? Essa pergunta tem a ver com isso. É bom quando o computador resolve atualizar na hora que você precisa ler. Isso, aí eu vou fechando todas as janelas aqui e não chega. É legal pra caramba. Então, quando eu faço essa pergunta, é isso. Somos luz ou somos trevas? Somos luz, essa é a resposta. Somos luz. Porque existem várias passagens na Bíblia que mostram que nós somos luz. Agora, também existem várias passagens na Bíblia que mostram o contraste que existe entre luz e trevas. Existe um contraste muito grande entre luz e trevas. E é legal pra caramba, cara, porque quando Deus criou tudo, lá em Gênesis capítulo 1, verso 3 está escrito, e disse, haja, e no verso 4, primeira coisa que ele fez, e fez separação entre luz e as trevas. Existe uma separação grande entre luz e trevas e foi Deus que fez. Então não tem como eu querer juntar aquilo que Deus... Tu não está acompanhando não, tu vai pegar no tranco. Não tem como eu querer juntar aquilo que Deus separou. Ele separou luz e trevas. Foi Ele que separou. Então, queridos, o apóstolo Paulo também escreveu sobre esse contraste que existe entre luz e trevas. Escreveu claramente, falou. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, escrevendo a instrução, as suas cartas, que são a grande instrução para as igrejas, ele falou nitidamente desse assunto. Falou claramente, até em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14, ele fala exatamente isso. Não se prenda a julgo desigual com os incrédulos. Aí ele vai dizer, porque que sociedade há entre justiça e injustiça, ou que comunhão existe entre luz e trevas? Que comunhão existe entre... Então, se eu sou luz, não tem treva. Diga amém. E é interessante que essa palavra separação, Laiane, Deus fez separação entre luz e trevas, a raiz da palavra separação tem a ver com santificação. Ser santo nada mais é do que ser separado para um propósito. Então, Deus faz separação e Ele quer um povo separado. Separado para Ele. Ser santo é ser separado para Deus. Vou repetir, ser santo é ser separado para Deus. Separado para Deus. Existe separação entre luz e trevas. Então, queridos, a Bíblia ela é muito assertiva, ela é categórica em mostrar que a nossa condição em Cristo Jesus é luz, e ela não deixa dúvida disso. A nossa condição em Cristo Jesus é luz. E é legal pra caramba, porque quando a gente fala de luz e trevas, quando a Bíblia, em muitas vezes, muitas passagens, faz um contraste entre a nossa antiga maneira de viver e a nossa nova maneira de viver, também usa trevas para se referir à nossa antiga maneira de viver e usa luz para se referir à nossa nova maneira de viver. Então nós somos luz. Vários textos bíblicos que se referem à nossa antiga condição, se refere falando de trevas. E falando da nossa nova condição, se refere falando de luz. Quem está entendendo isso? Você está acompanhando esse raciocínio? Eu estou fazendo uma construção aí, o Espírito Santo está construindo um raciocínio no teu interior, para a gente chegar numa conclusão junto. É importante você acompanhar, não dorme. Então,
Vários textos mostram a nossa antiga condição e a nossa nova condição. Colossenses capítulo 1, verso 13 vai dizer: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Saímos das trevas, mas não saímos, Ele nos tirou das trevas, a nossa antiga condição. 1 Pedro capítulo 2, verso 9 vai dizer: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, separados, chamados para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos da luz. Saímos das trevas, somos da luz. Povo separado, nação santa, de propriedade, Ele te comprou. Propriedade exclusiva. 1 Tessalonicenses 5,5 vai dizer: Porque vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite, nem somos das trevas. Não somos da noite. E aí nesse mesmo texto ele vai dizer assim, os que se embriagam fazem de noite, e aí ele vai falar várias obras, que são feitas à noite. A noite foi feita para dormir. A gente é do dia. Dessa maneira, queridos, nós podemos concluir que trevas tem a ver com a nossa condição passada, antiga, e luz tem a ver com a nossa nova condição em Cristo Jesus. Muito legal. E foi exatamente para isso que ele veio mesmo, para acabar com as trevas. Isaías capítulo 9, verso 2, profeticamente declara: O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Jesus veio trazer luz nas trevas. Ele veio iluminar as trevas. Essa é a nossa condição, essa foi a obra que ele realizou. Quem está entendendo, diga amém. Agora, tão importante quanto você entender e ter a consciência, Sandro, de que a tua nova condição em Cristo é luz, tão importante quanto entender isso, é entender também que essa nova condição, luz, também me conduz a uma nova maneira de viver e andar na luz. Porque, como que se identifica luz e trevas? Como que eu olho para a Laiane e sei se ela é luz ou treva? Como que eu olho para o Giovanni e sei se é luz ou treva? Como? Diz para mim como é que a gente identifica. Pelas obras, pelo comportamento. Então, preste atenção. A diferença entre luz e trevas sempre será percebida pelo comportamento, pela maneira, estilo que eu vivo. Bato o olho, eu já sei a prática, já sei se é luz ou treva. Quem está entendendo isso? E todos esses textos que eu citei, vocês deram glória a Deus, aleluia, amém, Colossenses 1,13, 1 Pedro 2,9, Tessalonicenses 5,5, são textos que estão falando da nossa condição, mas junto lá no contexto, se você for ler, está dando um baita alerta, falando, cara, vocês são da luz, então não fica desse jeito não. O apóstolo Paulo está falando com a igreja, está alertando a igreja, que comportamento, o apóstolo Paulo está falando assim, vem cá, que comportamento é esse? Vocês são da luz. Que história é essa? Vocês são da luz. Então, se a diferença é mostrada, percebida pela minha maneira de viver, eu tenho que segurar minha voz, mas deixa o Espírito Santo fluir, né?
Então, vários textos vão mostrar que pelo fato de eu estar na luz, isso deve influenciar o meu comportamento. Se eu estou na luz, eu vou andar na luz. Vários textos vão mostrar isso. João 8,12 ele mostra, olha lá. De novo Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Andar ali na Bíblia, essa palavra andar tem a ver com o meu estilo de vida. Agora já não está falando mais se eu sou luz ou trevas, não. Agora está falando se eu ando na luz ou não. Se o meu estilo de vida reflete aquilo que eu sou em Cristo. É isso que a Bíblia está falando agora. 1 João 1, de 5 a 7, também fala sobre isso. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta. Qual é a mensagem? Deus é, e nele não há treva nenhuma. Se dissemos que mantemos comunhão com a luz, que é a luz, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Verso 7. Agora, se andarmos na luz, como Ele está na luz, em primeiro lugar, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Percebe? A minha condição deve refletir a minha maneira de viver, ou a minha maneira de viver deve refletir a minha condição. Na verdade é isso, a minha maneira de viver deve ser um reflexo da minha condição. Se eu estou na luz, eu ando na luz. Se eu estou nas trevas, eu ando nas trevas. Quem está entendendo isso, gente? Vários textos mostram isso. Vários textos mostram que o nosso estilo de viver mudou. Eu vou ler muito a Bíblia hoje. Eu tenho mais de 30 versículos para ler. Porque eu quero deixar a Bíblia falar contigo. Abre a tua Bíblia aí, Romanos capítulo 13. Na verdade, você pode até acompanhar na tua Bíblia. Mas eu vou ler na Bíblia viva. Eu vou ler Romanos capítulo 13, do 11 ao 14. Eu vou ler na Bíblia viva. Mas se você tiver a Bíblia viva no teu aplicativo, abre. Se você não tiver, acompanha na tua Bíblia aí. Anota para você ler em casa. Olha só o que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, está falando sobre a nossa maneira de viver. Romanos 13, 11 na Bíblia viva diz: outra razão para um viver correto é esta. Ele vai dar uma razão para a gente viver correto. Vocês sabem como já é tarde. Que é isso, pastor? 11 horas ainda. Não, ele está falando da vinda de Jesus. Está falando como já está perto da vinda de Jesus. Então ele está falando, se vocês deviam viver, presta atenção, olha aqui para mim, que ele está falando, se vocês sempre deveriam viver correto, e não viver até hoje, agora eu vou dar um motivo para vocês, já está tarde, hein? Jesus está voltando. Vocês sabem como já está tarde, o tempo está se escoando. Ele diz assim: despertem, pois a vinda do Senhor está mais próxima agora do que quando cremos no início. Verso 12, olha o que ele vai dizer: a noite já passou, e o dia de sua volta estará aqui logo. Olha o que ele está falando para uma igreja. Paulo está escrevendo para uma igreja. Pega aí, portanto, deixem as más obras das trevas e vistam a armadura de uma vida direita, como devemos fazer os que vivem na luz do dia. Está falando para a igreja: deixa as más obras das trevas, vista a armadura de uma vida direita, porque vocês são do dia. Armadura de uma vida direita. Sejam modestos e verdadeiros em tudo que fizerem, a fim de que todos possam aprovar a conduta de vocês. Meu Deus, não gastem o tempo em festanças desenfreadas, nem se embebedando, ou no adultério, ou na imoralidade sexual,
ou em brigas ou ciumeiras, mas peçam ao Senhor Jesus que os ajude a viver como devem, e não façam planos para se deleitar no mal. Pastor, é muito radical, o senhor está muito radical hoje. Eu não estou radical, estou lendo a Bíblia. Eu sou radical, então a Bíblia é radical. A Bíblia é muito radical para você, irmão? Você já chegou nesse ponto de achar a Bíblia radical? Tem um montão de gente que acha. Ou ela é a palavra de Deus e a verdade? Olha o que ele está falando. O nosso estilo de vida. Todo tipo de imoralidade, todo tipo de bebedeira, todo tipo de festança, adultério, brigas, desavenças, ciumeiras. Sabe, queridos, eu mesmo não sou capaz de produzir uma vida, mas ele fecha o verso 14 dizendo assim, ó: peçam ao Senhor Jesus que os ajude. Gente, sabe, eu não estou falando de perfeição, eu sempre tenho falado isso aqui, todo domingo. Eu também não sou perfeito, mas a questão não é ser perfeito ou não ser perfeito, a questão é ter prazer em viver errado. A questão é já saber que o negócio é errado e continuar na prática do erro, sem pedir ajuda a Deus para te tirar desse lugar. É aqui que está o problema, porque ninguém consegue produzir, ninguém consegue mudar a si mesmo, ninguém consegue produzir uma vida direita por si mesmo. Eu não tenho força, mas eu caio, e você também, nos pés do Senhor diariamente. Senhor, me ajuda, me dá o livramento da tentação hoje, me ajuda a honrar, me ajuda, esse Espírito Santo me capacita a resistir ao pecado, a resistir à tentação. Eu quero viver de maneira séria para Ti. O crente não está mais fazendo essa oração, não está mais fazendo essa oração, porque já está com a mentalidade amortecida, está na prática do pecado. Esse é um problema, gente. Eu vou ler aqui Romanos 13, vou ler o verso 13, na versão da NVT. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência, à vista de todos. Não participe de festas desregradas, de bebedeiras, promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolva em brigas e nem invejas. É a Bíblia. Você não tem noção, a Bíblia está sempre falando dessa questão da imoralidade sexual. Sempre falando. Por quê, pastor? Está sempre falando disso. Porque é um negócio que atrai o homem com muita força. Eu tenho falado aqui, sexo é bom. Sexo é bom. Mas dentro da visão de Deus, no casamento, toda prática sexual fora do casamento é prejuízo, é pecado. Fornicação, adultério, homossexualismo, tudo isso fora do casamento, como Deus criou, é pecado e vai trazer um prejuízo. O silêncio parece que a gente está num cemitério. Não tem um glória a Deus. É, glória a Deus, que é a palavra. Ou você nunca corrigiu a Giovana? Porque você quer que ela se arrebente, aí você não corrige. Pai que não corrige filho, quer que ele se arrebente mesmo. Quem é que é filho? Levanta a mão quem é filho. Se você não levantou a mão, tu veio como? Tu veio para essa terra como? Meu Deus, tu não é filho de alguém? Se você é filho, um dia você foi corrigido pelos seus pais. Porque o pai que ama corrige seus filhos. E o Senhor, Ele fala isso: eu disciplino a todos quem amo, e corrijo tudo que eu tenho por filho. Se vocês estão sem correção, vocês não são filhos. Deus fala isso. Então Deus está nos corrigindo, é a própria palavra. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo da graça, apóstolo Paulo. Prejuízo, gente. Obras das trevas. Todos os textos que eu estou lendo têm a ver com o nosso estilo de vida em Cristo, com o nosso comportamento. Acabou, pastor? Pode soltar o cinto de segurança aqui que está me apertando? Não, prende mais um pouquinho. Efésios capítulo 5, vou só ler a Bíblia. Efésios capítulo 5, versos do 1, agora eu vou ler 15 versículos. Vai comendo aí. Tu não vai dizer que nessa igreja não tem palavra.
Vai comendo aí, Efésios capítulo 5, versos do 1 ao 15. Olha só o que Paulo, apóstolo da graça, está escrevendo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que aí, olha só o que ele vai falar de novo. Que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Vou repetir. Que a imoralidade sexual não seja nem mencionada, que dirá praticada. Que a imoralidade sexual não seja nem mencionada. Cara, volto a dizer, o apóstolo Paulo bate nessa área direto, porque é uma área que prende o ser humano, que o pessoal quer fazer sexo, gente. E sexo é bom. Foi Deus que fez o nosso corpo com terminações nervosas, que se você toca com a mão é uma sensação, se você toca com a boca é outra sensação. Foi Deus que fez isso. Sexo foi feito para ser aproveitado da melhor maneira possível, com regra, dentro do casamento. Se você não está casado, cara, você não tem o selo da aprovação de Deus no teu relacionamento. Que é isso, pastor? É a Bíblia. Eu resolvi isso. Eu quero saber, pastor, mas é que... Não casou por quê ainda? Por quê? Qual o motivo? Não tem motivo, gente. Eu estou sendo filmado ali, vão colocar na internet, qualquer dia vou ser preso, porque o conceito do mundo é outro, mas aí você leva um pedaço de bolo para mim lá na cadeia, porque eu vou pregar a verdade. E olha lá, aquele pastor falou de homossexual, tem que ir lá ver naquela igreja. Beleza, vou continuar falando, é o que a Bíblia diz. Imoralidade sexual é todo tipo de prática que Deus não criou. Fora do casamento, fora do compromisso do casamento. Por que Deus criou assim? Porque é segurança. Sexo no casamento é o mais seguro que tem, não é com camisinha. O governo é tão lixo que criou isso. Sexo seguro é sexo com camisinha. Nunca foi. Sexo seguro é no casamento. Sexo seguro é no casamento. Não vai ter risco de gravidez indesejada. Se vier mais um boneco onde come um, come dois, come três. Não vai ter risco de ter que fazer. Por que querem aprovar o aborto? Para esconder a promiscuidade de uma sociedade promíscua. Porque casal que está casado, vivendo bem, o filho engravidou, não vai fazer aborto. E cada vez mais aí querendo esconder. Mas ninguém se esconde de Deus. Aí mata uma criança no ventre. Quer que a gente engula isso, goela abaixo. Eu não vou engolir isso, porque não é na Bíblia. Não vou engolir. Nem sequer seja mencionada como convém a santos, ou seja, separados. Não usem linguagem grosseira. Não digam coisas tolas e indecentes, cheio de crente com conversa bobona, gente. Falando um montão de coisa, aí no meio da brincadeira solta um negócio que ofende o outro, nem percebeu. Olha só, não use linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, aquelas brincadeirinhas de duplo sentido. Aqui ó, linguagem indecente. Porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graças. Luz ou trevas? A minha boca vai dizer. O que está saindo da minha boca vai dizer, Laiane. Digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo disto. Agora ninguém quer isso aqui. Essa parte do evangelho ninguém quer. Nenhuma pessoa, mas eu como pastor dessa igreja, enquanto eu estiver aqui, não vou levar o sangue de ninguém na minha mão. Eu vou falar.
Quarta-feira eu estou falando aqui coisas maravilhosas da tua realidade em Cristo, quem você é, tua nova natureza, mas você precisa entender que aquilo lá que a gente está falando quarta, te leva a isso aqui que a gente está falando domingo. Sua nova condição em Cristo te leva a uma nova maneira de viver. Fiquem sabendo disto. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, pastor Ronald falou aqui, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo Jesus. Pronto. Está claro? Não se deixe enganar com as palavras vazias. Pessoal que está tentando te convencer que não tem problema fazer isso. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Não participem, não se misturem. Luz ou trevas? Luz. Estou gostando que o grito está ficando mais forte. Porque no passado, olha aí, Paulão. Vem, apóstolo Paulo. Espírito Santo, usa o Paulo para falar com a gente. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Obrigado, Espírito Santo, está tudo registrado. Não preciso nem fazer mensagem, é só pegar a Bíblia. Não tem nem trabalho. Porque o fruto da luz, agora sim. O fruto da luz, fruto é o quê? Fruto da luz. Fruto é resultado de uma semente semeada, sim ou não? Então o fruto da luz é o fruto do resultado, é o resultado do Espírito Santo habitando em mim, que é a semente, que foi semeada dentro de mim, tem que dar um resultado. Então o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, a vontade de Deus, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, trata de reprová-la, denunciá-la. Cara, tu está vivendo esse estilo de vida aí, César, abre teu olho, hein? É assim que eu converso com meus colegas de trabalho. Ninguém vem me contar nada, ninguém vem me dizer que traiu a mulher, porque já sabe o que vai ouvir. Tem cara que não gosta nem de conversar comigo. Não, Siqueira, para de falar, porque se eu ficar sabendo disso aí, eu vou ser condenado. Ah, meu filho, você já sabe. Só essa tua palavra já mostra que você sabe o que eu vou... Se você sabe o que eu vou falar, porque você já conhece. Então, tu já está condenado. Caraca, Siqueira, caraca não, é a verdade. Depois um dia tu vai... Eu prefiro que uma pessoa fique chateada comigo na terra, mas me agradeça no céu, do que ficar limadinho comigo na terra, no céu, no inferno, falar para mim, pastor, eu estou no inferno porque você não me corrigiu. Amor, gente, amor não é dar beijinho em todo mundo e dar abraço em todo mundo, não. Amor é amar, é mostrar para as pessoas o caminho certo. É a maior forma de amor. Não tem ninguém nesse mundo que te ame mais do que seus pais. E eu tenho certeza que eles são as pessoas que ao longo da vida mais te corrigiram. Expressão de amor, correção. Dá beijinho em todo mundo, aí eu fico conhecido como um beijoqueiro, mas não corrijo ninguém. Só estou te mostrando. A realidade é essa. Eu já te contei a experiência que eu gosto de assistir uns cara que vão lá do outro lado, Renata. Eu gosto, que você não acredita, cara. Tem umas experiências que testificam no meu coração. Escuta essa aí, Raíssa. Um pastor lá de fora contando a experiência dele, Flávio. Que ele teve um sonho que ele morria. E aí Jesus vinha receber ele. Aí, Ronald, Jesus chegava para ele e falava assim, aí, vamos ali comigo. Aí ele, vamos embora, Jesus está chamando, vamos embora. Aí Jesus foi levando ele foi descendo. O elevador foi descendo, o negócio foi ficando mais quente. Ele foi achando estranho, estou com Jesus, está tudo certo, né? Aí ele foi chegando no inferno, começou a ver a luz das chamas. Escuta essa, irmã Maria. Ele começou a ver a luz das chamas. Começou a ver, daqui a pouco ele começou a ouvir os gritos. Tal. Daqui a pouco ele foi chegando mais perto, Sandro. Ele começou a reconhecer o rosto das pessoas, igual eu estou vendo de vocês aqui, ó. Janaína,
Raíssa, Marcela, estou conhecendo aqui, Nicolas, estou conhecendo. Ele começou a conhecer o rosto das pessoas que estavam no inferno, membros da igreja dele. Aí quando ele ia chegando, as pessoas olhavam para ele e falavam assim: aí pastor, está vendo onde eu vim parar? Está vendo? Porque você não me corrigiu, porque você não me ensinou direito, você falou que uma vez salvo, salvo para sempre, olha onde eu vim parar. Aí Jesus do lado dele só ficava assim, ó. Ele acordou do sonho. Aquilo virou a chave, porque ele era daquela galera que uma vez salvo, salvo para sempre. Mudou a mensagem dele. Se corrigiu. Deu tempo, graças a Deus. Gente, presta atenção, precisa entender. Eu não sou salvo, eu estou sendo salvo. A cada dia. Pastor, eu entreguei minha vida a Jesus em 1900 antigamente, então trate de permanecer no caminho. Trate de permanecer no caminho, porque o caminho é longo. Nossa corrida não são 5 km igual o Fabrício faz em 20 minutos, não. Nossa corrida é uma maratona, corrida longa. Pois quando aquilo que eles fazem em segredo, escute, quando aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Gente com práticas que não dá nem para falar. O que eles fazem em oculto é vergonhoso até de falar, não tem nem coragem de falar. Luz ou trevas? Está ficando mais forte. Mas todas as coisas, agora sim, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. O Espírito Santo está falando contigo essa manhã. Desperta você que está dormindo. Reprove as práticas vergonhosas das trevas e ande como filho da luz. Isso serve para mim também. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Não sou melhor do que ninguém aqui. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E não vivam como tolos, mas como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. E é isso, queridos. Nosso estilo de vida reflete diretamente nos resultados que a gente alcança. Mas hoje em dia a gente está vivendo um tempo que é isso aqui, ó. As pessoas, elas não rejeitam o evangelho porque é ruim, gente. Olha para mim. As pessoas não rejeitam o evangelho porque é ruim. A proposta do evangelho é maravilhosa. Vir para a igreja, fazer parte de uma família, o louvor é legal, o ambiente é gostoso, Deus vai te abençoar. Você vai viver bem na terra e no final ainda vai receber a vida eterna. Meu Deus, quem não quer uma proposta dessa? Quem não quer? Te digo quem não quer. Quem não quer deixar as más obras. As pessoas estão presas nas más obras e não vêm para a luz. Por que elas não querem vir para a luz? Porque não querem deixar as más obras. Porque o prazer que essas más obras trazem prende a pessoa. Porque tudo isso que a gente falou aqui é gostoso, gente. É gostoso demais. Se não fosse gostoso, não prendia ninguém. Mas e aí, é gostoso para me prender e eu ir para o inferno? As pessoas procuram a igreja para isso aqui, ó. Elas querem resolver seus problemas, mas não querem mudar o estilo de vida. Porque não querem abandonar suas práticas pecaminosas. Pastor, ora por mim. Não, vou orar, vou te ajudar e tal, mas deixa eu ver como é que está a tua vida. Esse problema aí é resultado disso. Esse problema aqui é resultado daquilo. Está a fim de abandonar isso? Pastor, sabe como é que é? Então, se vier de Somebody Love comigo, ou você quer mudança de vida, ou você não tem mudança. Porque aquilo que eu vivo é consequência do jeito que os resultados que eu alcanço é consequência da maneira que eu vivo. Sementes têm sido colocadas no solo todo dia.
Aí eu planto banana, quero colher maçã. Planto milho, quero colher o quê? Milho. As pessoas querem ser abençoadas por Deus, mas não querem mudar seu estilo de vida. Ora por mim lá, Ronald. Faz oração, cara, vamos na igreja comigo. Não, se der eu vou, mas ora por mim lá. Não, cara, vamos lá. Todo mundo quer ser abençoado, todo mundo quer receber vitória, mas ninguém quer mudar, ninguém quer largar suas práticas pecaminosas. Ninguém quer mudar seu estilo de vida. Isso ninguém quer. Como se Deus fosse uma brincadeira. Como se Deus fosse um supermercado. Eu chego, compro o que eu quero, pego o que eu quero, pago no caixa e vou me embora sem relacionamento, sem nada, não conheço nem o dono do supermercado. Só vou lá e pego o que eu preciso e pago. Deus não é supermercado. Deus é uma pessoa que nos abençoa porque nós somos filhos dele e filhos se relacionam com o Pai. Deus não é supermercado, querido. Agora, por que não querem? Por que não querem? Porque todo esse estilo de vida traz muito prazer. Muito prazer, é prazeroso, o olhinho vira. O olhinho está virando, tua vida também está virando, de cabeça para baixo. O olhinho está virando e tua vida está virando, de cabeça para baixo. Práticas erradas. Então, manter, sabe? Jesus já fez a obra dele para nos tirar desse lugar, gente. As pessoas não querem abandonar, e essa é a maior condenação que tem, não querem abandonar as suas práticas para vir para a luz, não querem trazer suas práticas erradas para a luz. É isso que está escrito em João 3,16 até o 20. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Então uma obra já foi feita, todo mundo pode ser salvo. Vamos continuar lendo. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse. Uma obra foi feita, a salvação está aí. Agora vamos ver qual é o problema? O problema está aqui, ó. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. Vamos ver onde está a raiz do problema? A raiz do problema está aqui, ó. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por quê? Por quê? Por quê? Porque as obras eram más. Porque as práticas são gostosas, então não quero. A luz está me incomodando. Sabe quando você está dormindo aquele sono gostoso, entra alguém no quarto, acende a luz? Como é que tu fica? Apaga essa luz. É assim que o mundo está. Dormindo nas práticas do pecado, e a igreja está mandando luz, eles estão, apaga essa luz. Apaga essa luz, está me incomodando. Quero continuar nas trevas, quero continuar dormindo. Aqui nessa igreja tu não vai ficar dormindo, cara. Eu não vou deixar. Eu já te falei aqui um tempo atrás, meu papel como pastor é não deixar você pecar em paz. Pode até pecar, mas em paz tu não vai ficar. Porque tu é filho de Deus. E aquele que é filho de Deus não peca. Não vive na prática do pecado. A condenação é esta. E ele vai continuar dizendo: as pessoas, olha lá, pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam. Se eu for para a igreja, né, eu vou ter que parar de fazer isso. Se eu for para a igreja, eu vou ter que parar de fazer aquilo. Se eu fizer aliança com Deus, eu vou ter que largar isso, largar aquilo. Eu não quero não, quero continuar nas trevas. É assim que o mundo vive. Não querem deixar as trevas, porque as obras são gostosas, prendem com força. Agora, quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, baseado nesse texto, eu quero te falar de obras ocultas e obras manifestas, porque trevas é isso e luz é isso. Gente, treva, quando a Bíblia fala isso, é tudo aquilo que está oculto, tudo aquilo que está escondido. Eu não trago para a luz, eu não revelo, eu não falo, ninguém pode saber. Trevas. O que você está fazendo no teu trabalho que teu chefe não pode saber? Trevas. O que você está fazendo com a tua vida que teu marido não pode saber?
Trevas. Por que ele não pode ver teu telefone e você não pode ver o dela? Tem treva? Ah, tem treva. Tem treva aí? O que eu estou fazendo com a minha vida que o meu pastor não pode saber? Se o pastor souber disso, é mesmo? Deus está vendo, cara. Luz ou trevas? Fica firme. Trevas representa o estilo de vida que quando eu estou com o meu computador aberto, alguém chega. O que tu estava vendo? Que eu não posso ver. Lá em casa é assim. Esther, o que tu está vendo aí? Escondi o celular. Pode ver, se pegar meu celular. Tem até um montão de meme na internet, os caras correndo, né, Fabrício? Esqueci meu celular em casa desbloqueado. O cara passa voltando para casa. Meu celular tem senha. O celular tem senha porque se eu perder, o cara vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas ela sabe a minha senha e eu sei a dela. Inclusive é a mesma senha, para não ter erro de errar. Para não ter risco de esquecer. Treva representa todo um estilo de viver oculto. Preste atenção. Aonde existe coisas ocultas, escondidas, que ninguém pode saber, Satanás está reinando, porque ele é o príncipe, então ele reina nas trevas. Ele reina nas trevas. Ele reina. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Porque ele está falando, Deus, ele está contando em Atos 26, ele está falando assim, como que Deus apareceu para ele, como é que foi a conversão dele, e fala que Jesus apareceu, eu vou te constituir ministro, testemunha, vou livrar você do seu próprio povo, e eu vou te enviar aos gentios. Agora olha o que ele fala, eu vou te enviar aos gentios, para abrir os olhos deles, e convertê-los da onde? Das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus. Então treva representa poder de Satanás, luz representa poder de Deus. Luz ou trevas? Porque se tem treva, Satanás está reinando. Se tem coisa oculta, escondida, somebody love, ninguém pode saber, vou levar aqui, mas se o fulano souber, vou falar. Coisas ocultas, escondidas. As pessoas vivem assim porque não estão dispostas a renunciar a seus prazeres. Mas nós, queridos, somos daqueles que decidimos trazer todas as obras ocultas para a luz. E no momento que você faz isso, você é liberto. Traz a luz, cara. Tem coisas erradas acontecendo? Traz para a luz. Procura uma pessoa de confiança, abre a tua boca, fala, traz isso para a luz, porque quando você trouxer para a luz, Satanás perde o poder dele. Deus não tem problema com os nossos pecados, ele tem problema com pecados ocultos. Agora, quando a gente traz para a luz, ele é quebrado. E tem muita gente que não consegue ainda abandonar práticas erradas, porque ainda não trouxe para a luz. Está tentando sozinho. Se você ficar tentando largar isso sozinho, ainda está escondido, Satanás ainda tem poder. Você tem que trazer primeiro para a luz, tem que falar com alguém, tem que abrir tua boca, tem que jogar para fora. Você trouxe para a luz, você está liberto e agora você vai andar na luz. Então preste atenção. Nunca vou conseguir abandonar as obras das trevas sem antes. Tem que trazer para a luz, cara. Não fica com nada escondido, nada oculto na tua vida, porque você é da luz, você é do dia. Quanto antes eu decido trazer para a luz, menos dano isso causa na minha vida. Me lembrei, Espírito Santo, tu é maravilhoso. Obrigado. Não separei esse salmo, mas tu me lembrou. Davi falou assim: enquanto eu escondi os meus pecados, meus ossos apodreciam. Mas quando eu falei,
Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com gente aqui essa manhã. Estou querendo dizer que ninguém aqui está na prática do pecado. Só estou falando para você, você está na luz, hein, cara? Abre teu olho. Eu sou teu pastor e posso... Não prego uma mensagem dessa em igreja nenhuma, prego aqui. E também não deixo ninguém vir aqui pregar uma mensagem dessa. Não sei que seja muito no poder do Espírito Santo, que eu não vou ficar como pai espiritual de vocês, vendo outra pessoa bater nos meus filhos. Que tem que fazer isso é o pastor da igreja. Eu sou teu pastor, posso fazer isso com você. Porque você decidiu se submeter à autoridade espiritual que está na minha vida. Eu não te obriguei, mas você decidiu. Então, se eu sou o teu pastor, eu tenho que te corrigir. Quanto antes eu decido trazer essas obras, Ronald, para a luz e confessar, menos dano causa. Depois me lembra qual é esse salmo aí, que eu não estou me lembrando dele agora. Mas eu lembrei a frase. Enquanto eu escondia os meus pecados, os meus ossos estavam apodrecendo. Estava doente no corpo. Estava doente. Salmo 32. Estava doente no corpo. Osso apodrecer é doença no corpo. Enquanto ele estava com o pecado escondido, tinha doença reinando. Porque dá legalidade para o diabo. Por mais que sejamos curados, mas deu legalidade. Então, trazer as obras ocultas para a luz e ser liberto é julgar a si mesmo, Olívia. Quando eu decido confessar o que eu fiz errado, eu estou julgando a mim mesmo, entendeu? Entendeu? Estão entendendo? Como está lá em 1 Coríntios 11. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, quanto antes eu cometi um erro, eu confesso, eu estou julgando a mim mesmo, o julgamento não chega de Deus. Mas quando eu não julgo a mim mesmo, eu estou com o negócio escondido, uma hora o negócio acontece. Se eu não julgo a mim mesmo, eu acabo sendo julgado. Sabe por quê? Sabe por quê? Olha para mim. Se eu não julgo a mim mesmo, se eu não decido trazer as obras ocultas à luz para me livrar delas, eu não julgo a mim mesmo, eu acabo sendo julgado. Sabe por quê? Porque não tem nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. Um dia o caldo entorna. Não brinca com o diabo não, que ele mesmo te faz fazer, depois ele mesmo te envergonha. E eu também. Então é melhor eu trazer, melhor eu procurar alguém que seja de confiança, possa me ouvir, eu falar, eu preciso de ajuda nisso. Gente, é só isso que Deus quer. Presta atenção, olha para mim aqui, igreja, que eu amo. Essa mensagem não é para te condenar não. Essa mensagem é só para você entender, não existe condenação sobre a tua vida, mas você precisa ter cuidado com o teu estilo de vida. Se você tiver com dificuldade de superar algum comportamento, procura alguém para conversar, vamos orar junto, vamos chorar nos pés do Senhor, confessa isso, mas não fica nessa prática oculta porque ela é gostosa, porque isso vai te matar. Coisas ocultas, escondidas, ninguém pode saber. Cara, se alguém vem conversar comigo com esse papinho, nem vem. Não, pastor, vou te contar um negócio, mas ninguém pode saber, ou nem começa, irmão. Coisa oculta, estou fora. E se alguém vier com esse papo contigo, não, vou te falar, mas olha só, não fala para ninguém, não, cara, treva, vou repetir, treva, sai fora disso. Sai fora disso, queridos. Porque um dia tudo será manifesto. E esse é o cuidado que eu e você temos que ter como igreja, porque Ele nos ama muito. E Ele já fez uma obra para que eu e você não sejamos condenados. Não é lindo isso? Um Deus de amor, ô Tamires, que Ele me salvou, me limpou, mas agora Ele me pede um estilo de vida que Ele mesmo me ajuda a viver. Que coisa linda! É só se relacionar. Gente, sabe por que muita gente não consegue abandonar algumas práticas? Porque não se relaciona com Deus. Se você buscar a Deus todo dia, gastar tempo orando, lendo a palavra, cara, Ele vai te fortalecer. Sabia que nenhum pecado acontece sem antes a pessoa abandonar a vida devocional?
pessoa está ali na vida devocional com Deus todo dia, ela fica firme, cara. Primeira coisa que acontece, a pessoa começa a descambar, ela começa a abandonar a vida dela devocional, também não aparece mais na igreja, aí você já começa a ver, são sinais. Quem dirige aqui? Moto, carro, qualquer coisa. Às vezes a gente está dirigindo, está de olho no painel do carro, sim ou não? Painel do carro acende umas luzes ali, né? O que serve aquilo ali? Luzes para indicar uma situação que pode estar acontecendo. Então eu, como pastor, eu tenho um painel para identificar como é que está a vida da ovelha. Algumas luzes acendem, eu já fico, não vai muito para o culto, não está muito presente, eu já começo assim, ó. Porque, gente, quem tem comunhão com Deus todo dia, quem adora Deus, quem ama Deus, fica esperando o domingo chegar. Não troca a presença de Deus, o culto, por qualquer coisa. Então, para mim, isso é um sinal, estou de olho. Fico só alerta, não é para nada não, só para ficar atento. Aí, daqui a pouco, começa a aparecer os problemas. Começa sempre assim, ou por causa de trabalho, ou é por causa disso, ou é por causa daquilo. Larga a rotina devocional, larga o congregar, porque está escrito não deixamos de congregar. Aí vai só descendo ladeira, daqui a pouco está na prática do pecado. Começa assim, devagarzinho. Satanás vai te enganando, não precisa ir para o culto, faz teu devocional aí, adora Deus, é mesmo? Vai indo nesse engano do diabo que não precisa ir para o culto. Vai indo, não prioriza isso aqui não, para você ver. Então tudo será revelado. E aí Pedro, eu quero fechar com esses dois versos, 1 Pedro 4, 17, 18 também, é bom você anotar para ler, 1 Pedro capítulo 4, porque ele também está falando ali no capítulo 4, eu não botei porque senão ia ficar muito grande, mas no capítulo 4 de 1 Pedro, ele está falando várias coisas sobre o nosso estilo de vida também, várias coisas, aí quando chega no versículo 17, ele diz o seguinte, ó, aí, olha o que ele está falando, porque chegou o tempo de começar o juízo. Quem vão ser julgados primeiros? Começa por quem? É Deus fazendo assim, ó. É Deus fazendo assim, ó. É Deus dando exemplo. Entendeu? Porque tipo assim, já viu gente que corrige o filho dos outros, mas não corrige o seu? Isso é ridículo. O seu filho pode fazer o que quer, mas o filho dos outros você está corrigindo. Está errado. Começa pela tua casa. É isso que Deus vai fazer. Ele vai condenar todo mundo, mas primeiro Ele vai começar por nós. Vem cá, meus filhos. Deixa eu ver como é que está. Vai começar pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Meu Deus, isso aqui, gente, a gente tem que ficar com muita misericórdia do povo. Porque se Deus vai julgar seus filhos, imagina o mundo. E agora Ele vai fechar com uma palavra. E se é com dificuldade que o justo é salvo? Pastor, é isso mesmo? É dificuldade que o justo é salvo? E se é com dificuldade que o justo é salvo, está falando do justo, do justificado em Cristo, falando da gente, mas é com dificuldade, com aperto, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. O que será então do ímpio, do pecador? Sabe, gente, é só para a gente entender qual é o coração de Deus. Qual é o coração do nosso Pai. Tudo isso para que eu e você não sejamos condenados. Porque Ele te ama demais. Por isso que Ele deixou. Eu só li a Bíblia hoje. Eu só li a Bíblia. Se você está achando que essa mensagem foi radical, pesada, então a Bíblia para você é radical e pesada. Hoje você veio num verdadeiro culto de doutrina. Isso é culto de doutrina. Culto da sã doutrina, isso.
Isso é culto de doutrina. Você veio hoje num culto de doutrina. Aprendeu o teu estilo de vida. Não falei de roupa, não falei de brinco, não falei de batom, mas foi um culto de doutrina. A gente aprender como a gente tem que viver, porque somos da luz. Luz ou trevas? Então fique de pé, vamos adorar a Deus.